Paz do Senhor Jesus, irmão, irmã, você que esteja ouvindo e assistindo esta palavra, este vídeo, que Deus te abençoe, que Deus possa sempre guardar a sua vida, que Deus possa sempre estar com você, que Deus possa sempre segurar em suas mãos e que Deus possa sempre te abençoar. Continue buscando, continue persistindo na palavra de Deus. E nesse vídeo, irmão, eu quero falar sobre o perigo de brincar com o pecado. E a gente vê que nos dias atuais tem gente que ainda não caiu, mas já está brincando com aquilo que vai derrubar. Amém? Tem gente que não caiu ainda, mas aquilo que pode derrubar a pessoa está brincando. O problema, irmão, irmã, não é só o pecado. O problema é quando nós começamos a achar que nós temos controle sobre ele. Pois lá em Gálatas capítulo 6 e verso 7 diz assim: de Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Aí Romanos capítulo 6, 23 completa: pois o salário do pecado é a morte. Ninguém, irmão, começa lá no fundo. Tudo a respeito do pecado começa com pequenas concessões, com pequenas situações, com pequenas coisas, com pequenos hábitos. Quer ver, irmão? Há um exemplo, Sansão. Ele começou se envolvendo com quem não devia, foi cedendo aos poucos, terminou sem força, sem visão e sem a presença de Deus. Lá em Juízes capítulo 16, 20 diz que ele não sabia, Sansão não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. O pecado, irmão, irmã, ele não chega destruindo tudo de uma vez. Não é assim que funciona. Ele vai tirando de você aos poucos. E esse é o maior perigo, o engano. É aqui que nós devemos prestar atenção. O engano. Como assim, irmão? A respeito de nós pensarmos, eu paro quando eu quiser. É só dessa vez. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Mas Deus tem uma palavra para nós em Hebreus capítulo 3, verso 13, que diz assim, que para que ninguém se endureça pelo engano do pecado. Davi, ele olhou Betseba, desejou e depois ele agiu. E o que parecia momentâneo trouxe consequências profundas para a vida de Davi. Então o pecado sempre promete controle. Ele sempre vai prometer que ninguém vai ver, só dessa vez, que nós temos o controle, quando eu quiser eu paro. Mas no final, irmão, quem controla é o próprio pecado. Antes do pecado derrubar as nossas vidas, ele nos aprisiona. Pois João capítulo 8, 34 diz assim, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Judas Iscariotes começou com pequenas falhas e ali ele terminou traindo Jesus. Então muitas das vezes nós não percebemos, mas aquilo que nós alimentamos hoje, amanhã pode nos dominar. O que nos dias atuais tem nos trazido como alimento para as nossas vidas? É nisso que nós devemos pensar. São as pequenas concessões, as pequenas situações que deixamos. Isso não vai dar em nada, isso pode, ninguém está vendo. São essas pequenas coisas, irmão, que nós deixamos aos poucos, vai tomando conta de nossas vidas. E ali é um maior prejuízo. Ele não é visível, mas ele é espiritual. Porque quando deixamos essas situações, acabamos nos afastando de Deus.
Porque a palavra diz assim que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, entre nós e Deus. Você pode continuar indo à igreja, mas por dentro, irmão, já está distante da presença de Deus. Pode até parecer prazeroso no começo, mas o final sempre é doído, sempre é doloroso. É por isso que Tiago 1,15 diz assim, que o pecado, sendo consumado, gera a morte. O pecado ele nunca vai entregar só o que promete, ele sempre leva mais do que você imagina. Então, irmã, irmão, não brinque com aquilo que pode destruir a sua alma. O pecado não é inofensivo, o pecado não é brincadeira, o pecado não é controlável. Ele engana, prende e afasta e destrói. Mas ainda, pela glória de Deus, pela palavra, ainda há uma saída. Pois em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9, diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Deus não quer te condenar, irmão. Deus não quer te condenar, irmã. Ele quer te libertar. Mas a decisão de parar de brincar com o pecado é sua, é nossa. Amém? Você não vence o pecado brincando com ele. Você vence o pecado se afastando dele. Amém, irmão? Amém, irmã? Que Deus te abençoe. Continue crendo na palavra de Deus. Se afaste do pecado. Não brinque com ele, porque o pecado não é brincadeira. Continue sempre perseverando em oração, sempre buscando a Deus. Continue na presença do Pai. Amém, irmão? Amém, irmã? Que essa palavra tenha falado com você para a glória do nosso Deus. Continue firme. Continue firme na presença de Deus. Amém? Eu, Senhor, agradeço essa oportunidade. Em nome de Jesus. Se inscreve no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Também, irmão, irmã, para que mais pessoas possam ser alcançados pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.